representatividade? A questão é, a globalização é um fenômeno que surgiu como resultado da soma de dois fatores concomitantes e complementares. Quais seriam esses dois fatores concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo e complementares? O fim da Guerra Fria, sim, e a disseminação do neoliberalismo como modelo. A resposta correta é a resposta A. Né? Então, o fim da Guerra Fria, desses conflitos entre União Soviética e Estados Unidos, entre os dois blocos, e o neoliberalismo como modelo, é disso que se trata, os ingredientes que deram origem ao processo de globalização. Vamos entender um pouco mais esse mundo global. Em pouco tempo, pouco mais de uma década e meia, o Consenso de Washington, os ideais proclamados pelo Consenso de Washington já notava problemas visíveis e questionamentos muito frequentes. O processo de globalização não é um processo leve nem tranquilo para o mundo, não. A grande maioria dos países não desenvolvidos, né, tirando o bloco dos superpaíses das grandes potências, como a gente está acostumado a dizer, lutava contra panoramas de crescente desigualdade. Esse é o grande pepino do mundo, né? Desigualdade e vulnerabilidade social, né? A degradação ambiental, então, isso aí galopou com o processo de globalização, galopou mesmo. Estamos vivendo aí crises e crises ambientais, uma atrás da outra, o mundo em perigo em relação a essa degradação ambiental, dos problemas mais complexos. As reservas de recursos naturais vêm provocando guerras em diversas regiões do mundo, conflitos fortalecidos com a ajuda internacional de países interessados. Então, um país que controla um determinado conflito, um determinado recurso natural, entra em conflito com outro, que tenta disputar esse mercado, outros países apoiam esse conflito. A coisa ficou muito complicada e muito complexa a partir desse pensamento global, né? O grande problema, né? A questão da pobreza e da exclusão a partir do que nós já pontuamos: desigualdade social, riqueza e bem-estar, né? É fato que o processo de globalização fez com que o desemprego nos países mais pobres aumentasse. A necessidade de capacitação, mesmo no caso de trabalhadores industriais, gerou um contingente imenso de pessoas em qualquer condição de encontrar um posto de trabalho. É mais do que a oferta do posto de trabalho. É o trabalhador não ter condição de ocupar a vaga pretendida ou a vaga ofertada. Isso leva milhares, milhões de trabalhadores brasileiros e ao redor do mundo todo a uma situação de desalento. Ele não tem o que fazer, ele não tem para onde ir, né? Isso é consequência desse processo de globalização. Então, quando estudávamos um país, nós medíamos, antes desse processo de globalização, o PIB, né? O quanto aquele país, qual era o produto interno bruto do país. Mas essa medida acabou não revelando mais exatamente aquele país dentro das dimensões sociais que deveriam ser reveladas. E daí surgiu uma outra forma uma outra medição, que foi o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mais do que a questão do produto interno bruto, do que era produzido num país, levava em conta os anos de escolaridade da população, a longevidade, expectativa de vida, ou seja, em média, quantos anos viveria aquela pessoa que nasceu naquele momento, e a renda média corrigida pelo custo de vida, a renda média das pessoas, né? Então, vejam que coisa interessante, né? Vamos comparar aqui uma criança nascida no ano de 2017 no Brasil e no Canadá. A criança canadense teria uma expectativa de vida de 83,2, quase 84 anos, enquanto a criança brasileira viveria cerca de 10 anos a menos. Vejam aqui os valores de IDH, aqui uma medição de 2019, entre vários países. O Brasil ocupa aqui, tá vendo? Olha que número triste nós ocupamos, ó. O número 84 dos países em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, que, como dissemos, inclui renda, escolaridade, expectativa de vida e tudo mais. Então, esse é um dos problemas. Isso vai gerar o quê? Vai gerar os chamados movimentos migratórios. Isso é uma situação muito triste que o mundo experimenta até hoje. Como alguns países entram em colapso econômico, as pessoas precisam procurar em outros países formas de trabalho e de renda. Então, elas se deslocam em massa de um país para o outro.
Grandes contingentes populacionais saem do país que se esgotou por conta do processo de globalização e procuram trabalho e renda em outros países, melhores condições de vida, e nós vemos de vida em outros países. Nós recebemos hoje muitos refugiados de zonas de conflito, de países esgotados economicamente, de países que sofreram desgastes a partir de acidentes naturais, e isso é um processo que muda o mundo todo. Nós vamos mostrar aqui o que a gente chama de anamorfose geográfica. É uma técnica que você desloca o mapa a partir não do seu território, mas de fenômenos sociológicos que acontecem, como é o caso das migrações. Olha como ficaria o mundo se dividido a partir das migrações. O formato do mundo mudaria nessa anamorfose, e os países com rosa mais escuro aqui são os países de origem países de origem de refugiados, e aqui está uma parte do mundo gigantesca originando e uma parte do mundo menor recebendo esses refugiados, né? E o Brasil, como é que o Brasil fica nessa nova ordem mundial provocada pela globalização? A gente sempre ficou na periferia, a gente sempre ficou, como dizem os mais jovens, na quebrada do mundo, né? E aí tem algumas coisas, vejam que isso não tem nada a ver com PIB, isso não tem nada a ver com riqueza. O Brasil é um país muito rico. O nosso PIB só cresceu, e cresceu mais do que a população. Então não tem riqueza para dividir, não, tem riqueza. Só que ela ficou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Esse é o ponto, né? Então, é disso que estamos falando. E vejam aqui a evolução do nosso IDH. O IDH brasileiro até cresceu pegando aqui essa primeira parte, eu vou grifar aqui para vocês, entre 1980 e o início aqui, mais ou menos a primeira década do século XXI, nós tivemos um IDH crescente, chegamos até 0,7, 0,73, e depois, nesse período todo medido por esse gráfico e até o presente, nós estancamos no crescimento do desenvolvimento humano. O Brasil deveria ter um desenvolvimento humano muito além, tem dinheiro, tem potencial para isso, e nós paramos, acomodamos no nosso desenvolvimento humano durante esse período aí medido. Nesse segundo período de 2014, o comportamento do IDH sofreu efeitos da crise de 2008, foi uma crise americana. De novo, a questão a crise de 2008 foi uma crise gerada por investidores americanos, foi uma crise gerada no sistema econômico americano e que nos afetou diretamente aqui no Brasil. Isso é a questão da globalização nos afetando diretamente. O Brasil ainda tem um outro problema. Nós não temos um país só, nós somos muitos países. Vejam aqui a expectativa de vida, por exemplo, a expectativa média de vida, dados de 2017, do Brasil aqui, 76 anos. Porém, essa é a média Brasil. No Maranhão, o estado do Maranhão, enquanto a expectativa em 2017 era 76, era de 6 anos a menos do que a expectativa média do próprio país, do próprio Brasil, 70,9. Enquanto a expectativa de vida em Santa Catarina era de quase 10 anos a mais. Então, alguém que nascia em 2017 no Maranhão tinha uma expectativa de vida 10 anos, vivia menos uma década do que alguém que nascia em Santa Catarina. Olha que país é esse, não é? Olha quantos países temos dentro de um mesmo país. Desde a exploração colonial, a gente tem a tradição de exportar as chamadas commodities. O que são as commodities? Commodities são produtos indiferenciados. Minério de ferro é commodity, soja é commodity. Tudo isso segura a nossa balança comercial. Nós somos os maiores exportadores de carne bovina, por exemplo, também é uma commodity. E nós exportamos produtos que não são manufaturados. Exportamos matéria-prima e importamos os manufaturados. Então a gente manda matéria-prima barata e compra o produto manufaturado caro para usar aqui. Exportamos o minério de ferro e importamos aço, por exemplo, para utilizar
na nossa linha de produção aqui no Brasil. Nessa primeira década do século XX também, o Brasil procurou atuar de uma forma um pouco mais incisiva na questão da participação geopolítica, tentando uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, outras atitudes do ponto de vista das relações internacionais o Brasil tentou tomar, mas a gente continua um pouco na periferia desse processo de globalização. Vamos a mais uma interatividade. Por causa das diferenças entre riqueza e bem-estar e como o PIB e o PIB per capita podem não revelar a realidade, os economistas procuraram novas formas de mapear a qualidade de vida de uma nação por meio de um indicador. Para o cálculo desse novo indicador, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, são consideradas as seguintes variáveis: letra A, escolaridade, mortalidade e renda corrigida pelo custo de vida. Escolaridade, longevidade e renda corrigida pelo custo de vida. Felicidade, longevidade e renda corrigida pelo custo de vida. Prosperidade, a letra D, longevidade e renda corrigida pelo custo de vida. E a última, letra E, escolaridade, longevidade e renda corrigida pela inflação. Voltamos daqui a pouquinho com a resposta para essa interatividade.